E agora, na segunda dica, como que eu começo? Onde eu atuo? Como que eu posso atender o meu cliente? Então, essa é uma pergunta também bem ampla, mas existem várias formas de você começar a atender com a massoterapia. E, justamente na massoterapia, tem uma forma muito barata e muito acessível para você começar a atender, que é a primeira opção da maioria dos massoterapeutas: atendimento domiciliar. Ou você ser empregado em alguma clínica, em algum spa, tá, que trabalha com as massagens, que ofereça esse tipo de serviço. Mas o atendimento domiciliar, ela é muito acessível e você não precisa de muitos recursos para poder fazer esse tipo de atendimento. Lógico que, quando você escolhe o atendimento domiciliar, a gente tem que ficar atento em alguns detalhes, como, por exemplo, o tempo de deslocamento, tá? Então, quando eu vou deslocar de um lugar para o outro para atender um outro cliente, para deixar uma margem de segurança entre os atendimentos, por exemplo, porque às vezes eu tenho que ir de um lado da cidade para o outro, e se eu não considero adequadamente com uma margem de segurança, eu vou começar a atrasar os meus atendimentos domiciliares, e isso pode gerar uma ideia negativa do seu trabalho, né? Então pode gerar uma má reputação do seu trabalho, porque você atrasa e tudo mais. Então isso não é legal, você tem que se prevenir em relação a isso. Cidades menores, isso é mais fácil de você controlar, mas cidades como capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, isso tem que ser levado em conta na hora de você fazer os agendamentos dos seus clientes. E uma vantagem muito grande quando você vai atender, por exemplo, domiciliar, é quando você consegue atender, por exemplo, mais de uma pessoa naquele mesmo domicílio. O marido e a esposa e o marido ao mesmo tempo. Então você atende um, depois você atende o próximo. Então isso é muito legal, porque você otimiza muito o tempo e consegue gerar ali um bem-estar e um relaxamento para a família toda, ou às vezes um filho, né, ou um irmão, né? Então isso agrega muito em relação a valor para você e também em relação a rendimento, né, no final do mês, porque você precisa deslocar menos e você vai fazer um atendimento duplo ali logo em seguida. Então essa é uma das vantagens realmente de você começar no atendimento domiciliar. Se você trabalha numa clínica de terapias orientais, de massagem, de estética, ou num spa urbano, por exemplo, ou num spa de destino, você também tem a opção de você trabalhar e oferecer esses serviços, e você também tem condições de ser bem remunerado. A maioria dos spas hoje em dia consegue trabalhar com um sistema de carteira assinada, CLT, porque a questão de imposto, né, em relação ao governo melhorou bastante e é possível hoje em dia você registrar esses profissionais sem ter aquele ônus, aquele custo muito alto, e aí você tem que diminuir o salário final para os massoterapeutas. Em média, você tem massoterapeutas ganhando de 2, 3, 4, 5 mil reais registrados, tá, nesses estabelecimentos, tá? Então você tem todas essas possibilidades. Lógico que quem está iniciando acaba recebendo menos, e quem vai ter mais experiências acaba tendo um salário maior. Mas é possível. E lógico que também existem algumas clínicas que fazem aqueles contratos de produção por comissão, que variam desde 30% até 50%. Então tem essas formas de contratação para quem quer iniciar na massoterapia. Às vezes você tem um espaço que vai te passar uma comissão de 30% por atendimento, podendo variar aí até 50% de comissão. Então são essas as alternativas: ou ser registrado, ou trabalhar por comissão, ter um contrato de prestação de serviços com essas clínicas, com esse spa que você vai estar prestando serviço, tá? Infelizmente, o massoterapeuta ele não entra no MEI, então você vai estar trabalhando como serviço de autônomo mesmo, tá? Não é possível ter o CNPJ ou ter o registro como MEI, que é aquela forma mais simples. Lógico, você
consegue abrir uma empresa, pessoa jurídica, com clínica de massagem, mas aí tem um custo muito alto, porque você tem que ter contador, você tem que ter toda uma logística ali financeira para poder ter essa empresa. E no começo, isso não vale a pena. Se tivesse no MEI a massoterapia, aí seria bem simples e fácil também para você ter. Mas não tem. Muita gente tem dúvidas sobre isso. A massoterapia entra no MEI? Não, não entra no MEI. Tá? Então, não é possível. Você consegue fazer isso como prestação de serviço de autônomo, registrando aí na sua prefeitura, tá? Então, é uma questão da sua cidade que você tem que verificar como que você consegue tirar esse alvará de licença para prestação de serviços de massagem. Então, essa é uma outra forma que você consegue atuar legalmente e você consegue iniciar na massoterapia. Atendimento domiciliar, sendo empregado, seja por carteira registrada, seja por comissão, contrato de prestação de serviço. Existem algumas outras formas também, lógico, que você pode atuar, que é alugando uma sala, seja ela em espaços como coworking, dividindo horas, alugando ali por hora mesmo, né? Um atendimento, por atendimento, onde você deixa ali também uma comissão, por exemplo, do valor da sua sessão, ou você pode alugar a sala mensalmente. Lógico que quando você pretende criar esse espaço, você tem que se atentar a ter um espaço bem aconchegante, porque a massagem ainda é um serviço de luxo. Então as pessoas já começam o processo de relaxamento quando eles entram na sua sala. E isso é um detalhe muito importante para que você tenha sucesso na sua carreira, tá? É um detalhe muito importante. Você tem que deixar o seu ambiente bem aconchegante. E não quer dizer que você tem que ter coisas muito caras, muito sofisticadas, mas tem que ser com carinho, tem que pensar direitinho nos detalhes, na cor, no tipo de material que você vai estar utilizando e em cima desses detalhes buscar ali produtos com um valor mais acessível. E eu te garanto que isso é possível, tá? Mais para frente em outros temas a gente vai fazer um vídeo mostrando isso para vocês, que existem coisas que são possíveis de você ter um custo baixo para estar montando a sua sala de atendimento também. Então, quando você tem esse espaço aconchegante, você tem que pensar também num outro detalhe, que é o capital de giro. Porque você tem que conseguir sobreviver um tempo ali, você tem que ter paciência para poder ter sucesso e conseguir, né, realmente viver de massoterapia. Se você não conseguir se sustentar ali por pelo menos 6 meses, não é interessante ainda começar com essa atividade. Até por isso que eu estou falando aqui no final dessa dica, desse vídeo, neste momento, sobre como e onde atuar na massoterapia. Então, a dica mais simples realmente é o atendimento domiciliar ou procurar algum emprego em uma clínica de massagem ou em algum spa urbano. Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E para que você fique sabendo toda vez que a gente subir um vídeo novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, siga a gente lá nas nossas redes sociais, @massoterapiainiciantes, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Telegram. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.